feliz de estar aqui de novo. Fazia um tempo que eu não tinha vindo. Estava com muita saudade de ministrar. Eu ministro louvor, né? Mas eu estava com muita saudade de ministrar a palavra. E eu espero que você seja muito edificado. Amém? Se essa ministração tivesse um tema, eu colocaria o tema dela como de todo o coração. Esses últimos dias, o Senhor tem falado muito comigo a respeito do coração. Não sei se você já percebeu, mas todas as vezes que a palavra ela cita alguma coisa, muitas vezes, é porque ela quer dar ênfase nisso. E se você parar para analisar a Bíblia, e todas as vezes que você for ler algum livro, eu, por exemplo, não sei se você está fazendo seu plano de leitura bíblica, mas o plano que eu estou fazendo, eu estava em 2 Crônicas, e vez ou outra sempre aparecia que tal rei fez uma coisa, buscou o Senhor de todo o coração, entregar louvor de todo o coração, tudo de todo o coração, buscar o Senhor de todo o coração. Eu acho que o Senhor está querendo falar alguma coisa comigo neste tempo. E o que eu queria falar com vocês é sobre isso, sobre nós buscarmos o Senhor de todo o nosso coração. Você já deve ter escutado essa frase várias vezes, você já deve ter escutado isso em ministrações, em louvores, em canções, a gente canta. Mas o que é de fato a gente buscar o Senhor de todo o coração? E existem 2 passagens que eu quero me basear nessa noite, e elas estão em 2 Crônicas. Então eu queria que vocês abrissem comigo em 2 Crônicas. Deixa eu só ver o capítulo e o versículo. 2 Crônicas, um momentinho, acho que é 16. É a história de Asa. 2 Crônicas. Peraí. 16. Obrigada, mãe. Pronto, 2 Crônicas. Na verdade, 2 Crônicas 15. Isso. Aqui, a gente, só tirando um contexto bem rápido, eu não sei se você percebeu, mas sempre quando a gente está lendo 2 Crônicas, reis e tal, eles falam: tal rei fez o que era certo aos olhos do Senhor, tal rei fez o que era mal aos olhos do Senhor, tal rei fez o que era bom aos olhos do Senhor. Mas uma coisa interessante aqui a palavra fala que Asa, ele buscou ao Senhor. Ele levou o povo de Israel a buscar o Senhor de todo o coração. E a palavra fala que Asa fez o que era certo aos olhos do Senhor. Mas o que ele fala também é que, porém, ele não removeu todos os altares idólatras de Israel. Você sabe que Israel ele se corrompeu muito com os outros povos inimigos. Então eles trouxeram postes de Azerat, de outros deuses, e colocaram no templo, roubaram os tesouros do templo, perverteram o templo com outros deuses. E esses reis que fizeram o que era certo aos olhos do Senhor não removeram todos os ídolos, mas teve um rei, um único rei, em todo esse 1 e 2 Crônicas, que se você for ler, que ele fez uma coisa diferente. E esse rei é o rei Ezequias. E eu queria que você fosse comigo agora, lá em 2 Crônicas, no capítulo 29. No capítulo 29, no versículo no primeiro diz: Ezequias tinha 25 anos quando começou a reinar, e reinou em Jerusalém por 29 anos. Fez o que era certo aos olhos do Senhor, como o seu antepassado Davi. E ao longo desse texto, a gente vê que no versículo 18, ele fala: então os levitas foram ao rei Ezequias e lhes relataram: purificamos todo o templo do Senhor, o altar de holocaustos, com todos os seus utensílios, e a mesa dos pães da presença, com todos os seus utensílios. Recuperamos todos os objetos que o rei Acai jogou fora quando foi infiel e fechou o templo. Agora estão diante do altar do Senhor, purificados e prontos para o uso. No versículo 5 fala: ouçam-me, levitas, purifiquem-se e purifiquem o templo do Senhor, o Deus de seus antepassados. Removam do santuário todos os objetos impuros. No versículo 7 fala: também fecharam a porta da sala de entrada do que eles fizeram e apagaram as lâmpadas. Deixaram de queimar incenso e de apresentar holocaustos no santuário do Deus de Israel. E a diferença é que, para dar um spoiler a você, o rei Asa, embora ele tivesse feito o que era certo aos olhos do Senhor, embora ele tivesse removido os altares idólatras, sou carioca agora, idólatras, ele não removeu todos, e
quando ele foi confrontado por um reino inimigo, ele não buscou ajuda ao Senhor. Ele foi buscar fazer um acordo com o rei da Assíria, pegou os tesouros do templo para fazer um acordo com o rei da Síria, para eles se juntarem e vencerem contra esse inimigo. E aí o profeta do Senhor foi e falou a ele: uma vez que você confiou em homens ao invés de confiar no Senhor, a mão do Senhor se retirou sobre a sua vida. E Asa, depois ele se tornou muito perverso, muito orgulhoso, e no final da sua vida ele ainda teve uma doença no pé, e a palavra fala que mesmo em meio à sua enfermidade ele não buscou o Senhor. Então, embora ele tivesse feito o que era certo, vocês percebem que ele deixou de fazer algo, o coração dele se ensoberbeceu, ele deixou de confiar no Senhor, fez um acordo com quem não devia e terminou mal. E a palavra fala, só que ele fez o que era certo. Mas se você for comigo no versículo 35 de 2 Crônicas 29, ainda falando sobre Ezequias, fala assim, no versículo 36. Ezequias e todo o seu povo se alegraram com o que Deus havia feito pelo povo, pois tudo foi realizado sem demora. Perdão, não era isso não. 2 Crônicas 31, no versículo 20. Assim, o rei Ezequias organizou a distribuição em todo Judá e fez o que era bom, certo e verdadeiro aos olhos do Senhor em seu Deus. Em tudo o que fez no serviço do templo do Senhor, em seus esforços para obedecer à lei e aos mandamentos de Deus, Ezequias buscou seu Deus de novo, estou carioca demais hoje, buscou o seu Deus de todo o coração. Como resultado, foi muito bem sucedido. Você percebe a diferença? Quando a Bíblia fala sobre Asa, fala só que ele fez o que era certo. Mas quando ele fala sobre Ezequias, diz que ele fez o que era certo, bom e verdadeiro aos olhos do Senhor. E eu me perguntei, o que foi que Ezequias fez de diferente? Eu estou gerando expectativa para que você vá em casa e leia a história de Asa e a história de Ezequias. Porque você vai ver o que foi que os dois reis fizeram. Mas Ezequias, ao contrário de Asa, decidiu obedecer ao Senhor de todo o seu coração e removeu todos os altares idólatras. Ezequias purificou o templo. Ezequias consagrou os levitas de volta para o seu serviço. E o que é que isso nos leva a pensar? Existe a possibilidade de nós estarmos servindo ao Senhor, mas não estarmos servindo de todo o nosso coração. Tem como você servir ao Senhor na igreja, tem como você estar numa escala de louvor, você está no diaconato, você está no DI e você não servir ao Senhor de todo o seu coração. E é aí que mora o perigo, porque a única coisa que o Senhor nos pede é o nosso coração. É muito importante isso que eu estou falando para vocês. E você percebeu que eu li o versículo 7 do capítulo 29 e fala: fecharam as portas da sala de entrada do templo e apagaram as lâmpadas. Gente, essas lâmpadas, na época que existiu o tabernáculo, a regra que o Senhor colocou está lá em Levítico, no capítulo 6, do versículo 12 ao 13. Abre lá rapidinho, só para você ter uma noção. Levítico 6, do versículo 12 até o 13. Eu vou ler para a gente adiantar. Enquanto isso, o fogo do altar será mantido aceso e nunca deverá se apagar. A cada manhã o sacerdote acrescentará mais lenha ao fogo, arrumará sobre ele o holocausto e queimará nele a gordura das ofertas de paz. Lembrem-se de que o fogo deverá ser mantido aceso no altar o tempo todo, nunca deverá se apagar. E vocês veem que não foi isso que Israel fez. Quando ele começou a se corromper com as coisas desse mundo, quando ele começou a se corromper com as iguarias do mundo, com os outros povos inimigos, eles apagaram a lâmpada, eles apagaram o fogo do holocausto, que nunca deveria se apagar. A chama, ela nunca deve se apagar. E eu não sei se você já teve esse momento que você, um dia na sua caminhada com o Senhor, um dia você queimou com todo o seu coração, com toda a sua força. Você amava estar na presença do Senhor, você amava estar servindo a Ele. Só que eu não sei o que aconteceu com você, não sei quais foram as circunstâncias que lhe atingiram. Você acabou se esfriando. E isso é muito sutil. Ninguém tropeça em uma montanha. São as pedras pequenas que nos fazem cair. Às vezes pode ser... Às vezes a gente fica condenando Israel, fica julgando, meu Deus do céu, Deus fez tantas coisas, Deus abriu um mar para eles passarem, Deus fez comida cair do céu, Deus fez um mar virar sangue, Deus fez tantas obras e o povo de Israel ainda escolheu os outros ídolos. Mas, gente, os ídolos do nosso coração só têm nomes diferentes, são todos ídolos.
tudo aquilo que ocupa o lugar do Senhor no nosso coração é um ídolo. E o Senhor, Ele não divide a glória dele com ninguém. O vazio, o espaço que existe no nosso coração só pertence ao Senhor. Nada, nem ninguém pode preencher esse vazio que só o Senhor preenche. A gente pode não se consagrar a um poste de Azerá no meio da cidade, mas a gente idolatra as nossas redes sociais, por exemplo. A gente pode não ter um altar, sacrificar os nossos filhos no fogo, como eles faziam para os outros deuses. Mas a gente pode idolatrar um casamento, idolatrar o sonho de se casar, o sonho de uma faculdade. Eu não sei qual é o seu ídolo, eu sei quais são os meus. Aqueles ídolos que me tiram. O que é que tira o seu foco? O que é que tira a sua atenção? Um ídolo é aquilo que você investe tempo, esforço, atenção, dedicação. O que é que está roubando a sua atenção do Senhor? Por que a gente não está queimando mais como antes? O que está acontecendo com a gente? Quem são os ídolos que estão tomando lugar no nosso coração? Quem são os ídolos que nós precisamos purificar? O povo de Israel, ele não pôde começar a apresentar o serviço ao Senhor sem antes eles se purificarem. Primeiro os levitas tiveram que remover todos os altares do templo. Primeiro os levitas tiveram que queimar eles tiraram os postes, eu lembro da passagem, não tenho certeza, que eles tiraram e jogaram os destroços no túmulo dos sacerdotes desses deuses. Ou seja, eles cortaram o mal pela raiz, eles purificaram o templo. Então existe algo que a gente precisa fazer. Não tem como. O pastor Volney costuma dizer que se for para servir de qualquer jeito, não é para a gente servir. Não tem como nós servirmos ao Senhor. Então existe a possibilidade de nós servirmos ao Senhor sem amá-lo, mas não tem como amar o Senhor e não servi-lo. O serviço de alguém apaixonado é diferente. E o que o Senhor deseja não é a sua escala do mês. O que o Senhor deseja não é quantas vezes você canta, quantas vezes você prega, não é a quantidade de pessoas que você fala da palavra. O que lhe interessa ao Senhor é o seu relacionamento com Ele. E eu queria que você voltasse no versículo 18 do capítulo 29, e a palavra fala assim: então os levitas foram ao rei e disseram: purificamos todo o templo do Senhor, o altar de holocaustos e a mesa dos pães da presença. Se você parar para prestar atenção nessa parte, ele fala de altar de holocaustos e mesa dos pães da presença. O altar era o lugar que eles entregavam o sacrifício ao Senhor, ou seja, eram as ofertas de adoração, de louvor ao Senhor. Eles faziam isso todas as manhãs, todas as tardes. E a mesa dos pães da presença era onde os sacerdotes levavam lá no tabernáculo. E você entende que altar é sinônimo de adoração e a mesa é sinônimo de comunhão. Quando a gente está com alguém que a gente gosta, né, a gente está comendo, a gente está tendo comunhão, está tendo relacionamento com aquela pessoa. Em um altar, a gente entrega um sacrifício de louvor. E olha só, os levitas, eles restauraram o altar e a mesa dos pães da presença. Eles restauraram a adoração e restauraram a comunhão. Essas duas coisas são o propósito da sua existência. Se você não sabe para o que você nasceu, se você não sabe qual é o seu chamado, se você não sabe o que Deus criou você para ser, Deus chamou você para adorá-lo e para conhecê-lo. A palavra fala lá em Salmos 43 que o Senhor nos criou para conhecê-lo e para crermos nele. O seu propósito de existência é único e exclusivamente conhecer a Deus. E porque nós o conhecemos, aí nós o tornamos conhecido. Porque nós o amamos, aí nós nos amamos, aí nós amamos o próximo como a nós mesmos. Você entende que não tem como fazer florescer uma árvore longe do ribeiro das águas. Não tem como você produzir fruto. Eu vi uma analogia bem interessante sobre a videira, né? Que produz uva, né? A videira produz uva. A videira, ela não tem utilidade nenhuma se ela não estiver unida, ligada à seiva, o galho da videira. Não tem utilidade nenhuma. Algumas árvores, os galhos delas servem para fazer móveis, algumas já para fazer chá, algumas já para fazer coisas e tal. A videira, ela não tem função nenhuma se não dar o fruto, que é a uva, e ela tem que estar ligada à seiva, ou seja, é o que dá nutriente, né? Não só da área da saúde, mas deve ser isso, né? Da saúde não, biologia, da saúde da planta, né? No caso. Aí, a videira ela só tem utilidade, o galho da videira só tem utilidade se estiver ligado à seiva. E você lembra que Jesus nos comparou como
ele disse que era a videira verdadeira e nós éramos o ramo. E aí ele fala que sem ele nós nada podemos fazer. Sem o Senhor, sem Jesus, nós nada podemos fazer. Por isso que muitas vezes a gente está tão cansado. Por isso que tantas vezes a gente está tão sobrecarregado. Por isso que tantas vezes falta tanta fé para exercer em algumas coisas. Por isso que as coisas não acontecem. Por isso que os seus planos parecem não se encaixar. Parece não dar certo. Porque você está tentando dar fruto longe da videira. Como é que você quer produzir fruto se você não tiver algo que lhe nutra para que você possa produzir um fruto? Primeiro, nós precisamos estar ligados a essa semente. Nós precisamos estar ligados a essa árvore para que nós possamos produzir fruto. Só que a gente está querendo fazer o inverso, a gente está querendo fazer o contrário. A gente está querendo primeiro produzir fruto para depois estar ligado à videira. Primeiro eu quero servir ao Senhor para depois eu ter relacionamento com Ele. E nem isso. Eu cometi esse erro na minha caminhada. Teve uma época que eu queria estar vivendo aqui dentro da igreja 24 horas. Era na época, inclusive, que eu estava fazendo remo. Aí eu dizia que eram poucos dias que eu ficava em casa. Essa menina vive na igreja, só vai na igreja, só fica na igreja. Tudo que tem é na igreja. E eu achava que eu tinha que estar servindo, eu tinha que estar fazendo alguma coisa. Eu sempre tinha que estar servindo, porque senão eu não era aceita por Deus. E isso é meritocracia, isso é pecado. Porque não tem nada que você faça que vai fazer você ser aceito ou não por Deus. A única coisa que faz você ser aceito por Deus já foi feito. E não foi por você, foi por Jesus. A única coisa que Ele deseja de você é o seu coração. A inteireza do seu coração. Todo o seu coração. Não adianta entregar o nosso coração pela metade. O Senhor fala, né, que você tem que, a palavra fala, você tem que escolher a quem você vai servir. Se você vai servir a Deus ou se você vai servir a Mamon. Você não pode servir a dois senhores, porque você vai amar um e detestar o outro. Isso não se aplica somente a Mamon, o Deus do dinheiro, no caso. Mas a qualquer outra coisa que seja, como eu falei antes a vocês, um ídolo no nosso coração. Seja qualquer outra coisa. Não tem como servir ao Senhor e servir a esse ídolo, porque você ama um e odeia o outro. E é isso que o Senhor quer nos falar. Às vezes a gente pensa, meu Deus do céu, para que Deus quer isso? Deus, sei lá, tem alguma crise de carência para estar querendo que ia ter minha atenção todinha para Ele. Ele não é autossuficiente, Ele não é poderoso. Obviamente Ele é. Ele não precisa da gente para nada. Ele é autossuficiente, onipotente, onipresente. Ele não precisa de mim, um pequeno vaso frágil, né? Lançado aos seus pés. Ele não precisa de mim. Eu sou apenas um vaso. Mas por que Ele quer tanto o meu coração? O que é que isso daqui tem para oferecer a Ele? É porque Ele sabe que sem Ele, nós não existimos. Nós não podemos fazer nada. Se você respirou, se você acordou, se você está aqui, é única e exclusivamente porque a mão do Senhor repousou sobre a sua vida e permitiu que você respirasse mais uma vez. Porque se não fosse o favor de Deus na sua vida, você não estava aqui. Você tem noção de quantos livramentos, de quantos milagres o Senhor já fez na sua vida, que você nem sabe? E às vezes a gente está assim porque a gente está tão acostumado com o real, a vida real, que a gente se esquece que nós somos criados por um propósito maior. Eu sei que você está aqui, muitas pessoas fazem rema, a gente congrega aqui, a gente sempre aprende que nós somos espírito, nós habitamos o corpo e nós temos uma alma. Mas às vezes a gente esquece que a gente é espírito e que tudo à nossa volta é espiritual. Mãe, eu tenho costume de falar isso quando a gente estava falando do negócio da faculdade, eu disse, Lívia, a sua faculdade é espiritual. Tudo que você faz é espiritual. E não é no sentido místico de meu Deus do céu, olha lá, o Abacumba, meu Deus, está repreendido. Não, não é isso. Porque tudo tem uma influência. Nossa luta não é contra carne, mas contra principados e potestades. Amém? E eu estava lendo, não sei se vocês já leram Cartas de um Diabo a Seu Aprendiz, de C.S. Lewis. É um livro muito bom, que fazia tempo que eu tinha lido esse livro. Aí eu fui ler o primeiro capítulo e uma coisa muito interessante que ele falou, uma das estratégias de Satanás de nos tirar do foco, de nos tirar do caminho do Senhor, que é tão sutil, você percebe que às vezes quando você se afasta assim, você diz, meu Deus do céu, como foi que eu cheguei aqui? Como eu disse anteriormente, ninguém tropeça em montanha, né? A gente tropeça em pedrinhas pequenas. E ele falou que esse estagiário dele, né, estava tentando corromper um cristão com argumentos, tipo, sei lá, ele estava na faculdade e aí ele estava querendo trazer ele para o lado do diabo
tentando argumentar ele com, sei lá, não, Deus não existe, isso é mentira. Eu tenho certeza, se alguém viesse para tentar na faculdade, chegar para mim e dizer, Ana Lívia, Deus não existe, tá certo, meu filho. Deus abençoe você, viu? Porque isso, eu tenho certeza do que eu creio. Eu sei que Deus existe, eu tenho essas convicções. O diabo não vai me tentar com isso. O diabo não vai me tentar, eu estou falando a mim, né? Cada um sabe quais são as suas tentações. O diabo não vai me tentar me dando um cigarro. Eu vou tomar ainda, pronto, né? Tchau, meu filho. Eu não vou ser tentada com isso. Só que a forma como o diabo tem trabalhado na vida da gente nesses últimos dias, tem sido de outra forma. E o que ele falou foi muito interessante. Inclusive, eu vou até fazer um post depois sobre isso. Ele citou esse diabo, né, que estava ensinando ao estagiário, que desses clientes dele era um ateu convicto. E aí ele foi no Museu Britânico para estudar, né? E aí Deus ele começou a abrir a mente desse ateu sobre a verdade da existência, né? De que existe algo além, de que existe algo melhor, de que essa vida realmente não tem sentido, sobre esse vazio que ele sentiu. Aí ele ficou já de alerta, de dizer, o inimigo está trabalhando aí, porque no caso no livro, quando ele fala o inimigo, ele está falando de Deus, porque é uma carta que ele está escrevendo para o estagiário do diabo, né? Então o inimigo é Deus. Ele diz, o inimigo está investindo, então eu vou fazer alguma coisa. Você concorda comigo que se ele fosse tentar argumentar dizendo, não, Deus não existe, isso não iria estar funcionando para aquela prática, aquela coisa que o Senhor estava fazendo na vida daquele homem agora. E aí, o que foi que ele disse? Ele foi e colocou na mente, não, cara, realmente esse assunto é muito interessante, realmente, mas já está na hora do almoço. Vamos comer, né? Aí ele disse, não, mas aí, como se Deus tivesse, não, mas isso daqui é muito mais interessante, olha só, você está descobrindo mesmo uma nova forma de ver a vida, a verdadeira vida. Só que aí ele foi e disse, eu percebi que eu estava sendo atacado, eu fui e contra-ataquei e eu falei assim, realmente isso é muito importante, isso é tão importante que a gente almoça, aí depois que a gente almoçar a gente volta para ler, porque isso é muito interessante. E aí o cara saiu, foi almoçar, ele voltou? Ele não voltou, porque ele disse que assim que o cara saiu do museu, ele foi e colocou um jornaleiro, botando as notícias, pegou o ônibus e foi embora. Nunca mais o ateu voltou naquele museu. E aí ele disse, e hoje ele está seguro na casa do nosso pai. O nosso pai, no caso, Satanás. Você percebe que o diabo ele não tentou aquele cara com uma argumentação assim, não, Deus não existe, com uma coisa direta, assim, um ataque direto. Ele falou, não, tá na hora do almoço. Não, tu vai se atrasar. Não, tu não precisa ficar assim acordado, não. Amanhã tu trabalha, tu tem que dormir cedo. Ele disse depois uma coisa muito interessante. Foque na banalidade das coisas. Ele tem que estar tão preso ao mundo real que essas coisas, essas filosofias sejam balela, porque na cabeça dele ele já sabe tudo o que ele tem que saber. E eu percebi, meu Deus do céu, é exatamente assim. Porque eu estava chegando num ponto que você está tão acostumado, são tantas coisas que a gente tem que fazer. Eu sei que ninguém aqui repousa em berço esplêndido, né? Ao som do mar e à luz do céu profundo. Eu sei que você trabalha, você estuda, você ajuda em casa, você faz as 3 coisas, você faz uma ou duas. Eu sei que cada um aqui é responsável por alguma coisa, mas às vezes a gente está tão focado nisso, tem tantas coisas, tem tantos afazeres, que às vezes a gente vai deixando de lado. Não, depois eu venho. Não, precisa ter uma atenção maior para o Senhor. Então depois eu faço, quando eu chegar de noite eu faço. Quando chegar de noite você já dormiu, meu filho. Eu durmo no ônibus, no caminho de casa até aqui, eu fico desse jeito. Quando chegar em casa eu quero dormir, eu quero a minha cama. E aí a gente vai deixando, vai apagando. Aí esquece de colocar a lenha nesse dia. Aí acorda, esquece de colocar a lenha nesse dia. Gente, ninguém vive de maná envelhecido. Aquela analogia que o Senhor falou sobre o maná, vocês lembram, né? Que quando o Senhor ele deu o maná, ele colocou e disse, você pega a porção de hoje, não é para guardar e nem para vender, nem para reter, porque amanhã vai ter uma porção nova. Ou seja, e teve gente teimoso que estocou. Quando eles estocaram, depois apodreceu o maná, porque não servia, né, para você comer a porção de hoje, porque amanhã tem uma porção nova. O domingo à noite é uma bênção, mas o domingo à noite não vai sustentar você na segunda. Na segunda você precisa ter relacionamento com o Senhor. E na terça você precisa ter relacionamento com o Senhor. Mas eu estou sem vontade, mas você precisa ter relacionamento com o Senhor. Você precisa dar seiva. Se você não tiver seiva, você não frutifica. Se você não tiver seiva, você morre. Isso é uma questão de sobrevivência. O que o Senhor está falando para nós não é que Ele
que Ele quer que a gente viva uma vida para, oh meu Deus, eu não posso isso, não posso aquilo. O Senhor está nos chamando para um lugar de relacionamento. Porque quando a gente entender o quão vital é o momento que você tem na presença do Senhor, a sua vida muda. É como Marta e Maria. A gente sabe que Marta estava querendo, como eu falei para vocês anteriormente, o serviço. Não, Senhor. E ela estava fazendo para o Senhor. Não, Senhor. O Senhor está vendo não que minha irmã não está trabalhando. Manda que ela venha me ajudar. E ela ainda é corajosa de mandar em Jesus. Não, Jesus. Manda Jesus. Ela, o Senhor está vendo não? Duvidando do amor do Senhor. E aí o Jesus vai e fala: Marta, Marta, apenas uma coisa é importante. E Maria escolheu a boa parte. A gente sabe que boa parte é essa. A gente canta a boa parte, né? Aqui, Levi canta a boa parte. Muito bom. Mas, será que a gente está escolhendo mesmo essa boa parte? Eu fico me perguntando, e eu não estou acusando você não, porque antes de ministrar a você, eu estou ministrando a mim. E você pode achar que a minha vida é perfeita, talvez, não sei, você deve me conhecer daqui, ou você deve me conhecer das minhas redes sociais, não sei, você deve pensar que a minha vida é mil maravilhas, mas as únicas duas pessoas que podem dizer se eu vivo o que eu prego estão aqui, que são os meus pais. Então, não é fácil subir aqui no púlpito e cantar muitas vezes, não é fácil subir no púlpito e pregar muitas vezes. A gente é falho, gente. A gente é falho, a gente cai, a gente peca. O meu pecado pode não ser o mesmo que o seu, mas a gente peca. Mas santo não é quem nunca se sujou. Santo é quem sempre está se limpando. Então, o que eu quero falar para vocês aqui é que, por favor, não abandonem o lugar da presença. Não abandonem o lugar, sabe? O relacionamento. Você pode achar: Ana Lívia, mas eu não sei cantar. Ana Lívia, mas eu não sei o que fazer. Eu chego, eu não sei como orar, eu não sei. Tem uma música do Upper Room que ele é the altar, tipo, no altar, que ele fala: não, traz o que você tem, traz as suas dores, traz os seus sonhos, não tem desperdício no altar. Não tem desperdício no altar do Senhor. O que você trouxer, suas dores, suas mágoas, suas feridas, não tem desperdício no altar do Senhor, sabe? Só que o Senhor deseja é o seu coração. Só que o Senhor quer o seu coração. Só que o Senhor deseja a sua canção de amor a Ele, gente. Às vezes é tão ruim quando a gente vai cantar, eu falando assim, que eu ministro, né? Eu tô aqui em cima. Às vezes é muito difícil, obrigada. Quando a gente vê que tem pessoas que não se entregam, sabe? Que acham que é um momento comum, gente, não é comum. A gente nasceu pra fazer isso, a gente nasceu pra adorar. Se a gente não adora, a gente não tá cumprindo o propósito da nossa existência. Nós somos criados pra adorar, nós somos criados pra conhecê-lo, gente. Vocês têm noção de que vai chegar um momento que nós vamos ser perseguidos por causa da palavra? Graças a Deus que nós moramos num país laico e que a nossa fé é permitida, mas vai chegar um dia que a nossa fé vai ser perseguida. Já está acontecendo. Se chegarem na sua porta e disserem: negue a Jesus agora, você vai negar. Como é que você vai morrer por uma pessoa que você não conhece? A gente é muitas vezes nós somos tão hipócritas de chegar e dizer: Senhor, eu te entrego tudo, eu te dou tudo. Mas se esse dia chegar, a mãe sempre me falou quando era criança: Ana Lívia, se chegar o dia de vir e dizer: olha, nega a Jesus, eu vou arrancar seus dedos, eu vou arrancar suas coisas, eu vou arrancar tudo, eu vou lhe matar. Não negue, Ana Lívia, não negue, pelo amor de Deus, não negue, é rápido. Quando tu vê, tu vai estar no céu. Mas para que o caminho do martírio seja formado, existe um caminho no ordinário que precisa ser feito. Para que eu chegue ao ponto de morrer por Jesus, para que eu chegue ao ponto de ir para uma nação, se eu tenho esse chamado, antes eu preciso dobrar o meu joelho no meu quarto e falar com o Senhor. O avivamento, a gente espera muito pelo avivamento. Eu tenho muita expectativa no avivamento também.
Mas o avivamento, ele não vai acontecer se antes não houver um avivamento dentro do seu próprio coração. O único responsável por avivar a chama no seu coração é você mesmo. Se não fosse por isso, se fosse a responsabilidade do Senhor de colocar o fogo, Ele não mandava os levitas colocarem a lenha no fogo todos os dias. O Senhor mandou o fogo realmente, mas são eles que têm que manter o fogo aceso. Você não vai ver na passagem em nenhum momento Deus colocando lenha na fogueira, lenha no holocausto. Eram os levitas, eram eles que tinham que colocar a lenha todos os dias. A parte do Senhor que cabe a Ele fazer, Ele vai fazer. Mas qual é a nossa parte? O que é que a gente está fazendo? A gente está colocando lenha todo dia? Se o que você tem no seu dia são 15 minutos, faça desses 15 minutos os 15 minutos mais importantes do seu dia. Porque quando a gente entender e tirar a nossa mente, eu não estou dizendo que é para você abrir mão da sua vida, sair do seu trabalho, ir para o meio do mato, comer gafanhoto, entendeu? E anunciar, abra um caminho para o rei, abra um caminho para o rei. Eu não estou dizendo isso porque o Senhor colocou a gente nesse mundo por um propósito. Eu falo muito da minha mãe, né? Mas tem uma vez que a gente ficava conversando quando estava vendo essas coisas que estavam acontecendo. A mãe dizia, ai meu Deus do céu, Jesus está voltando, eu vou trancar a faculdade. Não adianta mesmo, Jesus está voltando, vou fazer o quê? Mas o Senhor colocou aqui a gente por um propósito. Se Ele permitir que você estivesse no seu trabalho, se Ele permitir que você estivesse no lugar onde você está, existe um propósito. Então ninguém aqui vai botar a roupa de branco, vai ficar que nem aquele povo subiu num arranha-céu e ficou esperando Jesus voltar. Não, isso não é. Deus não colocou a gente aqui para isso. Existe um propósito, mas o que Ele quer é ser o primeiro na sua vida. Porque você pensa que pode estar sacrificando uma hora mais, você pode estar dormindo uma hora mais. Mas, gente, quando a gente coloca as primeiras coisas em primeiro lugar, tudo que é demais, assim, tudo, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça e as demais, tudo que é demais vai ser acrescentado. Não, o Senhor, Ele sabe o que você precisa antes mesmo que você peça. A única coisa que Ele quer de você é que você o busque, o ame, o procure de todo o seu coração. E certamente você vai o encontrar. A palavra fala em Isaías, eu anotei, mas eu anotei tanta coisa aqui, eu estou parecendo pastor Heitor dizendo que tem um bocado de versículo, mas não lia nenhum. Só queria que vocês vejam, eu não sei se é em Isaías 45. Eu estou já terminando. Isaías 45, 19. Eu não sussurro coisas obscuras em algum canto escondido. Nem teria dito ao povo de Israel que me buscasse, se não fosse possível me encontrar. Eu, Senhor, falo apenas a verdade e declaro somente o que é certo. O Senhor não está se escondendo de você. O Senhor, Ele deseja ser encontrado por você. A palavra fala, busque e vocês encontrarão. Bata e você será aberto. Peçam e vocês receberão. Se a gente tem uma atitude, o Senhor tem uma reação em relação a essa atitude. Nós não vamos ficar sem resposta. Agora nós temos que ser pacientes o suficiente para esperar e sensíveis o suficiente para detectar aquilo que o Senhor está querendo falar no nosso coração. São muitas vozes que a gente escuta, gente. Todos os dias a gente é bombardeado de informações. A gente é bombardeado de notícias ruins, boas, notícias inúteis. Mas a gente tem que saber o que filtrar e saber discernir a voz certa. Para terminar, eu queria que você soubesse disso. Só as minhas últimas instruções para você. Não foi uma mensagem assim. Eu sei que muita gente me conhece porque eu faço muita piada, mas eu queria falar mesmo a vocês aquilo que estava no meu coração, que o Senhor tinha falado. E eu espero mesmo que você tenha sido edificado com essa palavra, que você seja instigado mesmo a buscar o Senhor. Eu sei que a gente fica muito encorajado aqui, né? Não, quando eu estou aqui na igreja, tem um domingo de noite, meu Deus, a minha vida vai mudar a partir de agora. Eu vou orar 8 horas por dia, eu vou fazer jejum intermitente, eu vou virar, meu Deus do céu. Mas quando a gente sai, a vida real acontece, a banalidade das coisas, a vida real acontece, muitas vezes a gente, não, depois eu faço. Não faz isso não. Sabe? Derrama o seu coração ao Senhor. Entrega tudo que você tem ao Senhor. Eu queria que, se vocês conseguirem cantar nada mais, por favor, louvor, pode subir já. Que você faça, eu amo essa canção. Mari sabe, eu amo essa canção. E faça essa canção como uma oração.
sabe? Tudo que a gente falou aqui tem muito também relação a essa música. Que você busque ao Senhor de todo o seu coração, porque nada mais importa. Nada mais é importante. Quando nós estamos diante do Senhor, quando nós voltamos os nossos olhos para a presença do Senhor, literalmente nada mais nos satisfaz. E aquilo que antes a gente achava que era tão importante para a gente, aquilo que a gente buscava com todo o nosso... As bênçãos nos perseguem, gente. A gente não precisa correr. Na verdade, vai ser um pouco meio confuso, né? Você correndo atrás da bênção e a bênção correndo atrás de você. Tem que, filho, você corre atrás de mim ou eu corro atrás de você? Você não precisa correr atrás das bênçãos. Elas vão seguir você. Porque você está no lugar certo. Porque você está ligado à seio. Porque você é um ramo que está ligado à videira verdadeira. E longe da videira não tem vida. Então não queira fazer nada. Não queira ser nada. Seja profissionalmente, seja ministerialmente, seja em relação ao seu casamento, à sua família. Não queira ser nada. Não queira fazer nada sem o Senhor. Porque sem Ele nós nada somos e nós nada podemos fazer. Não sei como está a sua vida hoje, não sei se a sua caminhada com o Senhor por algum motivo se esfriou, se foram pessoas, se foram circunstâncias, se foi algum sonho que ainda não aconteceu, se foi alguma decepção que você sofreu. Eu não sei o que você está passando, eu não sei, realmente não sei, mas eu sei o que eu estou passando, e o Senhor sabe o que eu estou passando e o que você está passando. E não existe lugar, campo de batalha melhor do que a gente enfrentar as nossas guerras do que no altar. Não existe lugar melhor do que enfrentar as nossas guerras, do que derramando o nosso coração diante da presença do Senhor. Porque é a única coisa que Ele quer. Amém? Eu quero que você se levante, a gente vai cantar essa canção. E depois, então ele pode